Tempos de redes sociais. Eu queria te perguntar, claro que é uma pergunta retórica, você não precisa responder para mim. Quem você tem seguido? Quem tem influenciado você? Uma expressão que ganhou o nosso vocabulário de uns anos para cá foi a expressão, aliás, importada dos Estados Unidos, do inglês, influencer. E nós então estamos cercados de pessoas que trabalham com isso agora. Temos pessoas dedicadas profissionalmente, pessoas competentes, que têm exercido uma influência positiva, preparando pessoas, inclusive, na sua área profissional. Isso, sem sombra de dúvida, tem sido uma bênção para muita gente. Mas a realidade é que proliferaram o número de influencers e a gente vê algumas coisas bem estranhas também. Uma das coisas que recentemente começou a se comentar mais nas redes sociais é o surgimento agora de alguns influencers que fazem um personagem conhecido como NPC. A gente está entendendo um pouquinho disso só ainda. E o povo vai para a rede social e fica imitando como se ele fosse um personagem não manipulável de jogo, e as pessoas vão dando dinheiro. E tem gente ganhando muito dinheiro, imitando uma voz infantilizada e agradecendo pelas rosas, agradecendo pelas moedas, agradecendo pelo chocolate e coisas desse tipo. Goste você ou não, essas pessoas têm influenciado muitas pessoas. Isso tudo, na verdade, tem demonstrado uma verdade que as Escrituras já nos ensinam desde os primórdios. Deus criou o homem, e na criação do homem, Deus agora o colocou em relacionamento consigo mesmo. Mas Deus colocou também o homem em relacionamento com o seu próximo. E a realidade dos relacionamentos humanos é uma realidade de influência. Certamente, nós influenciamos e somos influenciados por pessoas. Algumas pessoas perceberam que podem, inclusive, tirar algum benefício disso. E eu quero te dizer que nós, como cristãos, precisamos atentar para essa realidade. Nós somos, porque somos humanos, somos influenciáveis. E somos também influenciadores, ainda que você não tenha um número gigante de seguidores, não esteja postando conteúdo todo dia no seu Instagram, no seu Facebook, ou qual for a sua rede social, nós influenciamos pessoas. À luz das Escrituras, nós vamos inclusive perceber uma outra expressão na qual essa influência está embutida, a expressão discipulado. Eu quero falar um pouco nessa noite acerca desse tema, que inclusive compõe o nosso tema para o ano na IPVO. Quero me voltar para Lucas 14 com você. E a minha intenção é te convidar a perceber que nos nossos dias tem crescido também o número das pessoas que dizem que seguem a Cristo. Se hoje nós tivéssemos aí uma rede social e nessa rede social fosse contabilizar o número de seguidores de Jesus, esse número seria muito exponencial, porque muitas pessoas dizem seguir a Jesus. Mas a verdade é que Jesus não procura meros admiradores que o sigam de certa forma à distância. Ele procura discípulos, pessoas que o sigam de perto. E ele deixou isso muito claro no seu evangelho. Quando nós olhamos para a missão de Cristo, nós poderíamos, por exemplo, chamar a atenção para Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória, e ele veio habitar entre nós. No evangelho nós vamos ouvir que nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, andando entre nós. Ele então se despe, ele se esvazia, ele vem, e ele então agora, ele cumpre a sua missão, ensinando as pessoas, ele cumpre a sua missão, realizando milagres como sinais da sua vinda, mas ele, sobretudo, ele convida pessoas para serem seus discípulos. Quando nós olhamos para o evangelho, nós vamos perceber, por exemplo, à luz de Mateus 8, que o discipulado cristão,
ele é apresentado à luz das Escrituras, não na dinâmica daquilo que nós queremos entregar ao Senhor, mas na dinâmica daquilo que Ele pede de nós. Deixa eu te dar um exemplo. Mateus 8 relata duas pessoas que tiveram contato com Jesus. Lá em Mateus 8, uma dessas pessoas diz o seguinte: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Ela toma a iniciativa de procurar Jesus e dizer que queria segui-lo. Mas ela ouve o seguinte do nosso Senhor: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus dissesse para essa pessoa: você está vindo me seguir, mas você já entendeu os termos de se tornar um discípulo? Na mesma sequência, o texto diz que Jesus, ele se volta para outra pessoa e ele diz o seguinte: essa pessoa diz: Senhor, eu posso até te seguir, mas primeiro eu preciso sepultar os meus pais. Basicamente o que essa pessoa está dizendo é que ele queria cuidar dos seus pais até o momento em que eles não estariam mais presentes. Não é a ideia de que Jesus, pelo que o texto está expondo, ele era contra o velório, contra aquele momento em que aquele filho sepultaria o seu pai, mas a expressão ali significa que ele entendia que deveria voltar sua atenção, os seus cuidados para os seus pais, dar exclusividade a isso. E quando os seus pais então morressem, ele agora estaria disponível para seguir a Jesus. Mas Jesus vira para ele e diz: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. O que Jesus quer dizer com isso? O discipulado não é opcional. Você não escolhe o momento da vida em que você quer me seguir. Se você de fato entendeu o que é ser discípulo de Jesus, o momento é agora. E é bonito porque nessa sequência é que nós vamos ouvir lá no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 9, a vocação de Mateus, a vocação de Levi. Um homem pecador, um candidato improvável, um publicano, que recebe de Jesus o convite. E o texto diz que ele imediatamente deixa tudo para trás e segue a Jesus. Essa expressão do discipulado, ela também foi chamada ao longo da história da igreja cristã, por alguns teólogos, por alguns pregadores, de imitação de Cristo. O ato de seguir a Jesus da maneira como Ele pede, como Ele exige, como Ele pressupõe. E agora, na medida em que você o segue, você buscar se parecer com Ele, você seguir os seus passos, você imitá-lo. Mas o discipulado, ele tem uma outra jornada, uma outra parte. Ele diz respeito ao ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Lembre-se de Mateus 28, quando Jesus, ao visitar os seus discípulos reunidos, conforme ele havia ordenado, o monte em que ele designou, ele vai aos seus discípulos e ele agora diz para eles o seguinte: agora vocês vão, e vocês vão pregar o evangelho até os confins da terra, vocês farão discípulos, e vocês devem batizá-los e ensiná-los todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então há essa outra dimensão didática do discipulado, que é o ato de fazer discípulo. Por que eu digo que isso é apenas didático? Porque todo aquele que imita a Cristo, todo aquele que segue a Jesus, dessa parte agora da didática do discipulado, todo aquele que segue, que imita Jesus, naturalmente ele também fará discípulos. E só faz discípulos aqueles que seguem a Jesus. Então nós não podemos separar na realidade as duas expressões, mas de maneira didática sim. E eu quero separar então, para falar um pouco acerca da imitação de Cristo nessa noite, olhando para um texto em que o próprio Cristo vai nos apresentar aqui quais são as demandas do discipulado. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. O texto diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher,
e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Guarde isso. A Bíblia nos apresenta Jesus como o segundo Adão. E essa mensagem é a seguinte: o primeiro Adão, criado por Deus em estado de perfeição, colocado em um mundo perfeito, ele fracassou. Ele escolheu se rebelar contra Deus. Como representante da raça humana, ele condenou toda a raça humana com ele. Mas louvado seja Deus, porque aqui nós temos um precedente, o precedente da representatividade. Deus então envia seu Filho Jesus Cristo, e a Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão, porque é o segundo homem que pisa na terra em estado de perfeição. E em estado de perfeição, o segundo Adão prevaleceu. Ele obedeceu fielmente ao Pai. Quando nós olhamos para Filipenses 2, ele não só se esvaziou, ele não só assumiu a condição humana, a figura de servo, como diz Filipenses 2, ele obedeceu. E sendo obediente, ele agora prevaleceu. O discipulado nada mais é do que perceber a vitória de Cristo nessa condição e se tornar seguidor de Cristo. Jesus não é apenas o caminho, como ele também nos convida para trilhar o caminho que ele trilhou. O discipulado então é entender que não há outra solução para o homem senão trilhar o caminho de Cristo, seguir os seus passos, imitá-lo. Quando nós olhamos então para essa realidade, nós percebemos, como eu já disse, a exemplo do que diz o início do texto. O texto diz que as multidões, lá no início, grandes multidões o acompanhavam. Infelizmente, a realidade é que grandes multidões, muitas vezes, têm dito que seguem a Jesus. Mas a minha pergunta e a minha dúvida é: será que entenderam a demanda do próprio Cristo acerca do discipulado? Provavelmente a maioria de nós, que já caminhamos com o Senhor há tanto tempo, entendemos essas demandas, mas eu quero te dizer que precisamos nos voltar constantemente para elas. A nossa condição caída, infelizmente, nos leva muitas vezes a buscar o conforto, a buscar muitas vezes o comodismo, a buscar muitas vezes uma posição diante da vida que não é aquela que Cristo nos convida a abraçar, quando Ele nos chama a segui-lo. Quem sabe, ouvindo essa mensagem, você não perceba nessa noite que hoje é o dia onde pela primeira vez você vai entender essa realidade e dizer: Senhor, eu quero segui-lo. Quando nós ouvimos então a Cristo, nós percebemos que é Ele que põe os termos do discipulado. Não há outro caminho para a humanidade. Não há outro caminho, irmãos. Quantas atrocidades o ser humano já realizou ao longo da história e continua realizando até hoje. O ser humano deixado à sua própria sorte, a única coisa que ele produz é morte, é destruição. Os melhores empreendimentos humanos, quando nós olhamos para Gênesis 11, são o exemplo da Torre de Babel. O homem se unindo para produzir algo que celebre o seu nome, que engrandeça o seu nome. É o ser humano, de certa forma, usando tudo aquilo que está ao seu alcance para se impor sobre o seu semelhante. Mas é bonito porque Gênesis 11 é seguido de Gênesis 12. E lá em Gênesis 12,
nós ouvimos acerca do convite para uma jornada. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para Gênesis 12, contrapondo a Gênesis 11, nós percebemos o empreendimento divino. O empreendimento divino é marcado por graça, é marcado por bondade, é marcado pelo desejo divino de abençoar todas as famílias da terra. Enquanto o homem destrói, enquanto o homem causa o mal, a Bíblia nos mostra um Deus que é bom. Gênesis 12 é o convite a perceber essa realidade. Um Deus tão gracioso, tão bondoso, que tinha todo o direito de desistir da humanidade no Éden, mas que escolhe vir na direção do homem, redimindo e transformando a humanidade. A jornada de Abraão, irmãos, de certa forma, aponta para essa jornada que nós encontramos agora no Novo Testamento. Há uma jornada que eu e você somos convidados a trilhar. Que jornada é essa, pastor? De abandonar aquele empreendimento humano fracassado, essa posição do ser humano em antítese a Deus, de oposição a Deus, de vida independente, e abraçar o caminho que Deus nos propõe. Lembre-se, o próprio Jesus disse no Evangelho, que esse caminho é estreito, é apertado, mas que são poucos os que acertam com ele. Pastor, quais são as demandas então que nós ouvimos Jesus apresentando no Evangelho de Lucas capítulo 14, no bloco que nós acabamos de ler? Jesus nos mostra que se nós de fato entendemos essa verdade e percebemos que a única esperança para a humanidade se encontra em Cristo e desejamos segui-lo, nós então obedeceremos a 3 demandas apresentadas por Cristo. A primeira delas nós podemos perceber no verso 26. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui, irmãos, aborrecer tem o sentido de amar em segundo plano. Jesus está dizendo para nós que todas essas pessoas devem ser amadas em segundo plano. Jesus está mostrando para nós que há um certo tipo de amor que o discipulado nos exige. E esse amor é amar ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Você percebe como essa verdade já se encontrava no Antigo Testamento? Já ouvimos acerca dessa demanda. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aqui nós estamos ouvindo Jesus dizendo a mesma coisa. Jesus está dizendo que se nós amamos qualquer outra coisa ou pessoa mais do que a Ele, nós não somos seu discípulo. Há um certo tipo de amor que o Evangelho exige, e esse amor é o amor a Deus sobre todas as coisas. Ao compararmos, irmãos, com a sociedade no meio da qual nós vivemos, que verdade tão distante. O ser humano é, por natureza, egoísta. E mais até do que contrapor o amor a outras pessoas, o nosso grande problema é que nós nos amamos demais. O nosso amor próprio, ele tem problema sério. Nós somos doentes no que diz respeito ao amor. E Cristo veio colocar as coisas no seu devido lugar. E a primeira demanda que Ele nos apresenta é que o verdadeiro discipulado pressupõe um certo tipo de amor. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. À luz das Escrituras, qual a razão disso? Temos várias inferências em muitos textos bíblicos. Eu resumiria talvez a uma. A Bíblia diz que Deus é amor.
Quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela está dizendo para nós que nós só conhecemos o amor de fato na medida em que esse amor é revelado por Deus, na medida em que esse amor é praticado por Deus, na medida em que nós entendemos o amor de Deus por nós. A Bíblia nos diz: nós somos agora capacitados a amá-lo. E na medida em que nós o amamos como ele realmente é, com a primazia que ele deve ter, nós colocamos em ordem, inclusive, o nosso amor pelas pessoas. Nós sofremos de um problema, e esse problema é de amor. Nós amamos de maneira doentia, nós amamos de maneira equivocada, e Jesus está nos convidando a amar a Deus sobre todas as coisas, a amá-lo acima de todas as coisas. Somos desafiados, irmãos, diante de uma sociedade acostumada e que idolatra o comodismo, o conforto. Jesus está dizendo para nós que se nós não o amarmos acima de todas as coisas, nós não somos seus discípulos. E muitas vezes, irmãos, nós nos pegamos amando demais o nosso conforto, a nossa comodidade. E Jesus está nos exortando a avaliar essa realidade. A realidade dos nossos dias, irmãos, é de um humanismo secular exacerbado. E infelizmente, essa idolatria já alcançou inclusive muitas igrejas cristãs. Sem perceber, nós curvamos o nosso coração nesse altar idólatra do humanismo secular, colocando o homem no pedestal e exaltando a humanidade acima de todas as coisas. Jesus diz que nessa condição, se nós assim o fazemos, nós o negamos. A busca desenfreada pelo sucesso, a busca desenfreada, por exemplo, por direitos, será que elas não revelam uma sociedade que tem defeito, que tem uma doença gravíssima de amor? A Bíblia então nos exorta a amar a Deus sobre todas as coisas. Somos chamados a aborrecer tudo mais, ou seja, colocar tudo mais em segundo plano, para que amemos a Jesus Cristo em primeiro lugar. Ouvi essa frase em algum lugar, não identifiquei o autor, pesquisei novamente e não achei, mas eu acho que ela resume muito bem aquilo que eu entendo que esse texto está trazendo para nós nessa noite. Se Jesus não for o primeiro, já não há lugar para ele. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele deve ocupar o lugar de primazia nos nossos corações. Mas se ele ocupa o lugar de primazia nos nossos corações, nós certamente, irmãos, amaremos tudo aquilo que ele ama. Aqui não é a ideia de que você vai abandonar sua família, você não vai cuidar daqueles que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade, não. Mas é que você vai ser capacitado a cuidar da maneira certa, porque o seu amor vai ser novamente direcionado. Primeira demanda apresentada aqui para nós então, irmãos, é um certo tipo de amor. Quando nós olhamos para o verso 27, nós encontramos aqui uma segunda demanda do discipulado, para avaliarmos se de fato temos seguido a Jesus, se de fato somos seus discípulos, se estamos prosseguindo em segui-lo. Verso 27: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em segundo lugar, esse texto está mostrando para nós, irmãos, que seguir a Jesus pressupõe um certo tipo de sofrimento. O discipulado, o custo do discipulado começa com o entendimento de que ele exige um certo tipo de amor. Cristo diz que ele precisa ser amado acima de todas as coisas, mas em segundo lugar, ele nos mostra que ele exige também a disposição a um certo tipo de sofrimento. O verso está dizendo que é necessário tomar a sua cruz e segui-lo.
Guarde isso, meu irmão, minha irmã. A nossa cultura usa essa expressão com certa frequência, mas 99% das vezes a usa de maneira equivocada. Quer ver um exemplo? Quando um casal está em crise, está enfrentando um problema, ou a dificuldade de relacionamento, você vai ouvir de repente o marido dizer assim: essa é a cruz que Jesus me deu para carregar, e vice-versa. Nós usamos essa expressão muitas vezes para nos referirmos a fontes de descontentamento, de sofrimento, que dizem respeito aos nossos próprios projetos e planos, por exemplo. Quando nós traçamos, e muitas vezes infelizmente nós fazemos isso, traçamos projetos e planos para a nossa vida, e depois convidamos o Senhor para vir validar aquilo que a gente traçou, e se de repente aquilo vai mal, aquilo não caminha bem, e nos traz algum sofrimento, às vezes nós usamos essa expressão: essa é a cruz que eu preciso carregar. Mas guarde isso, meu irmão, não é esse o sentido em que Jesus está usando. O que Jesus está nos mostrando, irmãos, aqui, é que o Evangelho pressupõe a disposição a ser ridicularizado, a perder a sua reputação, a ser perseguido, a ser caluniado, a ser desonrado, a ser visto como alguém que vive de viseira, para um mundo que vive em antítese a Deus. É a disposição em se identificar com Cristo, ao ponto de, se necessário for, sofrer na carne por causa dele. O Evangelho, irmãos, o discipulado, ele pressupõe também um certo tipo de sofrimento. Como nós evitamos o sofrimento? É natural do ser humano empreender tudo que tiver ao nosso alcance para minimizar a dor e o sofrimento. Recentemente, eu passei por uma pequena cirurgia, uma cirurgia bom para homens fazerem dentro do planejamento familiar. Acho que você já entendeu a cirurgia. Fui à consulta, e lá na consulta o médico disse o seguinte: então está aqui, você vai fazer esses exames, depois que estiver tudo pronto você volta, mas já vou te dar o pedido aqui para o plano de saúde, você já vai ajeitando isso tudo, e inclusive você vai passar por uma consulta com um anestesista, porque eu agora só faço esse tipo de cirurgia com anestesia geral, porque é mais confortável. Além de você não sentir dor da cirurgia, você não sente nem a dor da anestesia. Olha que coisa, irmãos. Quem já passou por cirurgia com anestesia local, como eu já tinha feito outras, sabe, é uma dor como uma picada de uma formiga que rapidinho passa, e de repente você não sente mais nada. Mas até essa dor agora é evitada, e vou te confessar que eu gostei da ideia. Cheguei no hospital, deitei na maca, aplicaram um remedinho, sossega-leão, eu apaguei, e quando eu acordei o serviço estava feito. Irmãos, nós fugimos da dor e do sofrimento, isso é natural ao ser humano. Nós queremos fazer o sofrimento parar de toda forma. É interessante que nós temos tanta dificuldade com o sofrimento, que nós queremos fazê-lo parar, inclusive quando é no outro. Você já percebeu o que acontece com você, quando você está, por exemplo, na rede social e começa a ver o sofrimento de alguém, por exemplo, alguém que caiu e se machucou, ou alguém que está sendo agredido, ou algo do tipo, você quer tirar aquilo, você quer cessar de ver, porque afinal de contas aquele sofrimento nos incomoda. Faz parte da realidade humana. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é uma demanda do discipulado, estar disposto a sofrer. Nada mais na contramão, hein, irmãos, dessa realidade humanista, secular, idólatra, que prega para uma sociedade hedonista um evangelho de prazer, um evangelho de conforto. Deixa eu te dizer uma coisa, seguir a Jesus significa estar disposto a sofrer. Será que há em mim e em você essa disposição? Quando nós olhamos para o evangelho, irmãos, o texto é muito claro em nos desafiar nessa direção. Eu quero te dizer uma verdade:
Quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, ele é o anúncio da bondade de Deus, da graça de Deus, da paz que excede todo o entendimento, da genuína esperança cristã. Ele é um anúncio de muita coisa boa. Mas olha, guarde isso, meu irmão. O mundo permanece em oposição a Deus. E ainda que haja tanta beleza, tanta bondade, tanta graça, tanta virtude no Evangelho, por causa da oposição do homem a Deus, ele se opõe ao Evangelho e a todos aqueles que seguem a Jesus. E isso pode infligir em nós sofrimento. Na medida em que nós seguimos a Jesus, nós entendemos o seu amor, o amor que o levou à cruz, e nós nos dispomos a amá-lo sobre todas as coisas. Mas nós também entendemos o seu sofrimento, entendemos que não haveria redenção sem sofrimento, e nós entendemos que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é infinitamente melhor do que tudo que está posto diante de nós nessa vida. E aquele que de fato entendeu o custo do discipulado, ele se dispõe a, se necessário for, sofrer por causa do nome de Jesus. Terceiro e último lugar, verso 33, o texto diz o seguinte: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se até aqui ouvimos que o discipulado pressupõe algumas demandas, a primeira delas é um certo tipo de amor. Cristo deve ser amado acima de todas as coisas. Ou nós amamos a Jesus acima de todas as coisas, ou nós não o seguimos. Vimos até aqui que o discipulado demanda também um certo tipo de sofrimento, a disposição em sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Recentemente, eu citei inclusive no curso, eu li o livro do pastor Jonas Madureira, que aborda essa questão inclusive no seu livro, o custo do discipulado, e eu ouvi ele dizendo algo que achei muito interessante. Cresce nos nossos dias a tentativa de mudar expressões de identificação com Cristo. Tem gente, por exemplo, que diz assim: não, eu não sou crente. Não, eu não sou crente, eu sou cristão. Outros vão dizer: não sou cristão, eu sou reformado. Eu sei que há uma tentativa de desconectar de pessoas que dizem seguir a Jesus, mas não seguem. Infelizmente, tem gerado nas pessoas uma impressão equivocada sobre a igreja, tem gerado escândalos na fé. Eu sei que há esse lado, mas eu te pergunto: será que não tem o outro lado? Um certo receio de identificar, e qual o tipo de sofrimento que isso pode te trazer? Vão me considerar alguém incauto, alguém de mente fechada, alguém que se apega a uma muleta religiosa. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Evangelho ele exige um certo tipo de sofrimento. É necessário se dispor a seguir, a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. Mas em terceiro e último lugar, esse texto nos mostra que o discipulado também pressupõe como demanda um certo tipo de desapego. Jesus está dizendo que é necessário renunciar a tudo quanto nós temos para segui-lo. Que mensagem mais na contramão de uma sociedade materialista. A nossa sociedade avalia as pessoas pelo que elas têm. E Jesus está dizendo: se você não estiver disposto a abrir mão de tudo por minha causa, você não pode ser meu discípulo. Pastor, Jesus então está convidando os discípulos, todos os seus discípulos, a fazerem um voto de pobreza. Isso significa que todo discípulo de Jesus deve ser pobre, deve ser franciscano, andar de pés descalços, se alimentar das sobras, das migalhas de outras pessoas. Não, irmãos. A ideia aqui não é que você necessariamente tem que perder tudo aquilo que você tem, mas que você precisa estar disposto a isso.
se necessário for, perder os seus bens, perder o que você tem por causa de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, lembra de Jó? Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Deus que deu e permitiu que fosse retirado, pode dar novamente. Aqui, irmãos, o que nós somos convidados é a mudar a nossa ótica sobre os bens materiais e entender que eles fazem parte do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus também cuida de nós e nos abençoa de maneira material. Mas diferente do mundo caído, que se apega aos bens e que busca inclusive colocar muitas vezes neles a sua esperança, nós entendemos que a nossa esperança extrapola a qualquer bem material. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Tudo que Ele nos deu, na verdade, pertence a Ele e deve ser usado para a sua glória. Que coisa, irmãos. Quero te dar um exemplo. Nós vivemos nos nossos dias ainda em meio a pessoas que têm dificuldade com o dízimo. Pastor, não gosto desse negócio de falar de dinheiro na igreja. E eu respondo: reclama com Jesus. Porque ele inclusive foi para o culto, ficou sentado no primeiro banco e olhando ainda para todo mundo que vinha ofertar. E depois que ele viu todo mundo, ele fez juízo da oferta. E ele disse o seguinte: está vendo essa viúva que acabou de chegar aqui? Ela deu mais do que todo mundo. Porque enquanto todos davam migalhas daquilo que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. Não estou dizendo que você tem que sair por aí ouvindo qualquer pregador televisivo com essas mensagens doidas, te desafiando a entregar o seu dinheiro para aquela igreja. E na IPVO nós não fazemos isso. Mas o Evangelho te desafia a entender que tudo que você possui é do Senhor. E não é ouvir o pastor e entregar porque o pastor disse, mas é a disposição em dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Como é que o Senhor quer que eu use? Eu não entrego 10% para o Senhor, eu entrego 100%. É a disposição, inclusive, se necessário for, por causa do nome de Cristo, perder todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele supriu, lembra de Mateus 6? Assim como Ele cuida das aves do campo, dos lírios do campo, Ele continuará cuidando de cada um de nós. Me desculpe, meu irmão, eu sei que essa mensagem não é a mais agradável aos nossos ouvidos, mas é a mensagem de Jesus Cristo acerca do custo do discipulado. Pastor, isso significa que eu não posso possuir bens? Como diz o pastor Hernandes, o problema não é possuir bens, o problema é ser possuído por eles. Seu coração precisa estar livre diante de Jesus, ao ponto de entender que nada te prende, nada te prende. Há disposição plena em segui-lo e fazer a sua vontade. Quero terminar olhando para esse texto e para essa verdade acerca do discipulado, do custo que ele nos impõe, as demandas que ele nos impõe. Eu quero te dizer que basicamente nós podemos apresentar 3 respostas possíveis. Podemos nos encontrar em 3 posições diferentes em relação a isso. A primeira delas é sermos um discípulo que está no caminho do discipulado. E ao ouvir essa mensagem, o seu coração encontra encorajamento de perceber que você está no caminho certo. E ainda que você esteja enfrentando desafios ao longo da sua jornada, você ergue a cabeça e em fé, com alegria, você prossegue, porque você sabe que está no caminho, você está seguindo a Jesus, você está buscando imitá-lo. A segunda posição é sermos um discípulo que infelizmente voltou a pescar. Lembra dos discípulos? Quando Cristo foi crucificado e eles então fugiram, e a Bíblia diz que aqueles que eram pescadores voltaram às redes. É interessante que quando Jesus aparece a Pedro, o que é que Jesus pergunta a Pedro? Pedro, você me ama?
Pedro, você me ama mais do que a esses? Que tipo de amor, Pedro, é o que você tem por mim? Se essa for a sua condição, inclusive você que nos ouve nessa noite, eu quero orar com você. Se há no seu coração a disposição de, percebendo Jesus falando ao seu coração, restaurar a sua jornada de fé, a sua jornada enquanto discípulo de Cristo. A terceira posição é olhar para tudo isso e dizer: isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou discípulo de Jesus e nem quero ser. Eu quero te dizer que você tem todo o direito. O meu desejo nessa noite é simplesmente que você não esteja equivocado acerca da sua condição. Quero orar com você. Você pode se colocar de pé? E você de casa que nos acompanha, se quiser orar conosco também, esse é o momento oportuno. Quantas vezes nós nos pegamos, irmãos? Eu estou falando de mim, tá? Olhando para essas verdades e dizendo: Senhor, falta muito ainda. Eu queria te amar assim com um amor mais intenso, mas tem hora que eu vejo esse amor meio misturado. Senhor, como eu queria estar disposto a sofrer. Basta uma palavra que eu não gosto e eu já fico cheio de dores. Senhor, como eu queria ser desapegado assim. Eu ainda me pego preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a manutenção da minha vida e da minha família. E às vezes eu me pego gastando uma energia exagerada, seguindo não a Cristo, mas seguindo o meu próprio projeto de vida. Meu irmão, louvado seja Deus. Nessa noite, Cristo nos convida mais uma vez a renovar o nosso compromisso com Ele, entendendo que é a graça de Cristo que nos põe de pé. Assim como visitando a Pedro, indo atrás de Pedro, Ele vem também atrás de nós, Ele vem ao nosso alcance. Assim como não só restaurando Pedro, mas confiando a Pedro uma missão tão nobre: apacenta as minhas ovelhas. Ele faz conosco também. E eu quero então orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ouvir o Teu Evangelho, a Tua palavra nessa noite. Nós não queremos nos equivocar na jornada. Nós não queremos caminhar como Pedro caminhou, ao exemplo daquilo que diz aqui no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 22, seguindo ao Senhor de longe. E como o texto mostra, seguir ao Senhor de longe nos coloca em condição de, uma hora ou outra, negar o Teu nome, envergonhar o Teu nome. Senhor, dá-nos a graça de seguirmos ao Senhor de perto. Dá-nos a graça de nos encontrarmos imitando plenamente ao Senhor Jesus, a buscarmos corresponder a essas demandas, dando ao Senhor todo o nosso amor, toda a disposição do nosso coração a sofrer se necessário for, por causa do Teu nome, toda a disposição, Senhor, de renunciar a tudo que for necessário para servir ao Senhor. Pai, como nós temos visto uma sociedade doente, que viciada em prazer, viciada em amor próprio, viciada em bens materiais, infelizmente, tem caminhado de maneira tão adoecida. Livra-nos como igreja dessa doença, Senhor. Ao contrário disso, que sejamos encontrados fiéis, seguindo ao Senhor e nos alegrando em perceber que estamos no caminho, ainda que isso nos traga um preço, ainda que isso nos traga um custo, em nome de Jesus. Pai, se alguém nessa noite, diante dessa palavra, manifesta no seu coração o desejo de um renovo, de uma restauração, Pai, que o Senhor assim o faça no seu coração, que haja um recomeço na jornada. Quem sabe alguém de casa, que está seguindo ao Senhor de longe,
se decepcionou com os homens, se decepcionou com a igreja. Pai, dá a essa pessoa nessa noite a convicção de que o Senhor a chama novamente para segui-lo de perto. E a capacite, Senhor, para segui-lo em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando. Em um mundo mau, em um mundo perdido, em um mundo marcado pela maldade humana, como vimos ontem, nós temos visto também um mundo marcado pela tua graça, pela tua bondade, pela a graça de um Deus que está redimindo um povo. E por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, para render graças ao teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos a nossa vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém.